após a gestação, as pacientes que têm diabetes, né, dentro da gestação, certo? Então, de prevalência, o que a gente tem de coisa? Na gestação, tem a prevalência mundial de cerca de 16% e no Brasil, nos números do OMS, né? E no Brasil, de 18%, certo? Em média, ou seja, são as que são diagnosticadas e a gente sabe que tem muito subdiagnóstico, certo? De diabetes. Mas qual é o grande problema? Tanto é o problema durante a gravidez, né, em relação a desfechos perinatais, mas tanto em relação à síndrome metabólica para a mãe e para o bebê. Então, toda a mudança metabólica vai trazer repercussões para a vida daquela mãe e mais ainda para a vida daquele bebê que foi submetido a um ambiente de hiperglicemia durante a gestação ou se for antes até mais complicações, tá? Então, é importante a gente saber se ela é pré-gestacional ou se foi desenvolvida só na gestação, porque que muda prognóstico e muda conduta, certo? Então, se ela é antes da gestação, que é aquela que já se manifesta desde os primeiros meses da gravidez, ela é bem mais preocupante no sentido de pode provocar malformações, e aí, decorrente disso, né, abortamentos, ou restrição de crescimento por já ter alteração vascular, aqueles outros problemas associados à placenta, certo? Já se ela só desenvolve na gestação, que é aquela que mais uma vez tudo que é da gestação é esse desenvolvimento que se envolve depois de 20 semanas, né, na segunda metade da gestação, aí o problema vai ser mais associado à hiperglicemia. Então vai ser um bebê que vai ser grande e o risco de hipoglicemia do neonato, porque na hora que a gente corta, né, o influxo de glicose pelo cordão umbilical, o bebê está com insulina lá em cima, então ele vai ter esse risco de hipoglicemia imediata. Tá? Então é um pouco mais tranquilo nesse sentido, só com risco maior de distócia, né? Mais coisas mais pontuais. Então a gente não pode esquecer que o paciente tem que entrar na gestação com controle glicêmico, porque senão pode ter risco de malformações, certo? Então se o diagnóstico é feito cedo, sugere que é pré-gestacional, mas a gente sempre confirma depois, ok? Então, durante a gestação normal, a placenta produz, né, várias substâncias e hormônios, etc. Principalmente depois de 20 a 24 semanas, que são, né, que os mais importantes aqui para a gente falando em diabetes, vão ser o lactogênio placentário, o cortisol e a prolactina, que vão fazer o quê? Aumentar a resistência à insulina. Então, naturalmente, a gestação ela é pró-diabetogênica, digamos assim, mas não é por nada, porque ela quer aumentar a glicemia materna para liberar essa glicose para o feto. Se a mãe não tem glicose sobrando, não vai sobrar para o feto. Então a ideia é essa, é deixar mais glicose disponível para o feto, certo? E isso vai ser compensado pelo consumo fetal. Só que se a mãe já tem uma hiperglicemia, isso vai ser um fator de descompensação, né? O bebê não vai consumir tudo isso, tá? Imediatamente. Então sempre lembrem dessa ideia. Após a primeira metade da gestação, a placenta vai fazer a mãe ficar hiperglicêmica, diferente do começo, que ela não tem, ela só consome a mais, ela pode fazer no início da gestação mais comum, hipoglicemia, certo? Aí depois da segunda metade, mais hiperglicemia, por isso que o rastreio em relação aos momentos da gestação. Então, tudo isso para deixar a glicose disponível e o feto conseguir crescer e viver. Então, na gestação normal, que sempre é, né, falando de fisiologia, no jejum ela costuma ter hipoglicemia, porque o bebê vai captar a glicose, certo? Isso aqui é independente da insulina dela. Quando é pós-prandial, ela está com a resistência à insulina, ela costuma fazer hiperglicemia, por causa da ação dos hormônios placentários, deixou ela hiperglicêmica, né, com resistência, certo? Então, por esse motivo, que só a glicemia de jejum, e principalmente no início da gestação, já que tudo isso, essa resistência costuma acontecer mais depois da primeira metade, que o corte para a glicemia de jejum na gestante é de 92 para de 99 que a gente utiliza para o restante da população. Por quê? Porque mais comumente ela faz hipoglicemia nesse momento. E mais um detalhe, a glicemia de jejum não é o melhor rastreio para a gestante. Por quê? Se eu fosse pegar só um exame, só tem uma glicemia, então era melhor que a gente fizesse pós-prandial. E por isso que a gente faz a curva, né, que a gente faz o teste de sobrecarga e o teste de tolerância, tá? Então, por quê? Porque naturalmente é o momento que a gente vai ver realmente o que foi que aconteceu decorrente da gestação, certo? Esse aqui, o
inicial, se der alta, a gente já sabe que não está bom, mas não é especificamente para a gestação, para o que acontece, para as mudanças gestacionais. Então, como é que a gente vai rastrear? Então, o rastreio depende do momento em que eu começo. Se é no início da gestação, eu ainda não tenho a função e as mudanças placentárias que a gente comentou, eu faço uma glicemia de jejum. O ponto de corte para a gestante é 92. Se der abaixo de 92, está normal. Se der entre 92 e não atingiu 126, ela está com diabetes, né? Ok, diabetes da gestação, tudo bem, digamos assim, a gente vai conduzir como tal, mas ela já é diabética provavelmente prévia, certo? E se deu acima de 126, ela é certamente diabetes tipo 2. A gente não precisa aqui nem fazer duas medidas, é só uma na gestação, certo? Então, acima de 126 eu já considero que é clínico, que é prévio, provavelmente é tipo 2. Na que der acima de 92, ela já é diabetes nesta gestação, que pode ser que seja prévio, se eu tenho um mês, mas não dá para eu garantir, eu vou ter que confirmar depois. E se der abaixo de 92, está normal. Só que está normal nesse momento, eu vou ter que rever que muda depois. Aí a gente vai, depois de 20 semanas, a gente vai fazer o teste oral. Então, geralmente entre 24 e 28 semanas, que é o pico de todas as mudanças que acontecem relacionadas à placenta, certo? E aí a gente faz o teste oral, que as medidas esperadas de jejum continuam a mesma. De primeira hora, se for acima de 180, é alterado, se for abaixo de 180 seria normal. E na segunda hora, normal até 153. Então a gente faz a curva com sobrecarga de 75 gramas de glicose, certo? Se eu vou começar e eu já passei das 20 semanas, eu não vou esperar nada para fazer glicemia de jejum. A gente já espera as 24 semanas e já faz logo o teste oral. Se já passou disso, teste oral imediatamente. Então, só faço a glicemia de jejum se eu iniciei o pré-natal na primeira metade. Se já é na segunda metade, eu já vou de cara para o teste oral. Certo? Então, esse é o ponto. Só vai fazer o teste oral se você não fez nada ou se você fez deu abaixo de 92. Se deu acima de 92, eu já vai tratar com diabetes. E aí, nesse caso aqui, seria entre abaixo de 126, seria da gestação. Se for acima de 126, a gente considera que ela já é DM2. Não repete, não precisa, certo? E aí já vai avaliar a possibilidade de iniciar insulina aqui. Aqui a gente vai tentar controlar com hábitos, certo? E a gente vai ver só como montar. Aí nesse caso aqui, o que a gente já faz? Fazer a glicemia capilar, né, de rotina, pré e pós-prandial, para ver como é que está o controle dessa diabetes. Então, deu acima de 92, ela é diabética. Se não atingiu 126 da gestação, se ultrapassou 126, clínico ou pré-gestacional ou DM2, né, a gente já faz um diagnóstico presuntivo nesse momento que a gente vai confirmar depois, claro. Não faz mais nada, você vai acompanhar como é que está o controle glicêmico, orientar a alimentação, ver tamanho e crescimento fetal e acompanhar a glicemia capilar em casa, né, para ver pré e pós-prandial como é que está, para avaliar a necessidade de insulina, certo? E aqui muito cuidado, mais uma vez, a gente tem que saber, isso aqui não vem nos laudos do laboratório, então às vezes você vai olhar no laboratório, só bota 99 que ela é uma população geral, aí chega muita gestante pra gente, no início da gestação 98, já tinha diabetes, né, desde o princípio, fez nada. Aí quando vai fazer o teste oral, já não era nem para ter feito, ela para ter controlando há 3 meses, né, desde que iniciou a gestação. E muitas vezes... É só mudança de hábito, exatamente. Aí assim, ela é acompanhada no serviço de alto risco, muitas vezes, mas se o médico souber conduzir, pode conduzir, não tem problema nenhum. Desde que saiba acompanhar. A gente tem que estar fazendo acompanhamento, ela tem que receber da glicosímetro que está fazendo em casa. Se mais do que 30% das glicemias derem alteradas, ela tem que começar a insulina. Certo? Então tem que estar sempre acompanhando. E aí, como eu disse, a gente tem que saber decorar, porque infelizmente os laboratórios só dão de população geral, e da gestação o ponto é esse. Às vezes um desavisado vai fazer um pré-natal no posto, aí vê as glicemias alteradas já, ela já tem o diabetes e não encaminha e não conduz e ela fica achando que está tudo bem. Quando vai ver, o bebê cresceu demais, né, já está descompensada, indicando insulina porque
iniciou a conduta de cuidados prévio, né, que era para ter desde o início. Quando for no pico da gestação, no pico da ação placentária, aí problema. Então, 92, 180 e 153 seriam os valores, né, de corte para o teste oral com sobrecarga, certo? Também tem que saber decorar, né, os valores para não gestantes também mudam, tá? E sim, um valor isolado, né, de acima de 126, ou qualquer valor, isso em jejum, ou qualquer valor de segunda hora acima de 200, a gente já considera como diabetes tipo 2, diabetes prévio, diabetes clínico, que eles chamam, certo? Então, vamos lá. Ó, um paciente com 24 semanas de gestação, que vem fazer, deixa eu ver se eu fiz uma coisa, procurando área de saúde, a primeira consulta, e quer saber como é que eu faço o rastreio. Sempre eles colocam em condições de viabilidade financeira, porque se eu não tenho viabilidade, eu não tenho teste oral, não vou fazer, né? Mas tem que fazer com a pós-prandial, tá? Pré e pós-prandial. Mas se eu tenho na condição ideal, como é o rastreio de diabetes, a paciente chega com 24 semanas para a primeira consulta dela. O que vocês vão pedir? TTGO, TTO-TG, qualquer, né? Como vocês quiserem falar, tá? Teste oral de tolerância à glicose 75. Aqui imediatamente, porque já é 24. Se fosse 22 semanas, PTGO é 24, 28 semanas, certo? Então, sempre lembrar que é o período ideal 24 a 28 semanas. Se eu ainda não cheguei lá, dica a partir desse momento, se eu já ultrapassei, é imediatamente, certo? E quais são os valores? 92 de jejum, 180 de primeira hora e seus pontos de corte superior, né? Tem que ser abaixo disso para ser normal. E 153 de segunda hora, certo? Qualquer um acima disso, uma medida, mesmo que as outras duas estejam normais, é diabetes gestacional. Se a de jejum ultrapassar 126 ou a de segunda hora ultrapassar 200, é diabetes prévio. Ok? No caso aqui do jejum, ultrapassa 92 no teste, você já interrompe. Interrompe o rastreio. É o rastreio. Sim, sim. Exatamente. Uma medida, qualquer uma, então na gestação, uma medida alterada já encerrou, já sei que ela é diabética. Ponto, vai conduzir como tal. Certo? Às vezes a questão, tratar como diabetes, conduzir como diabetes, ela já é diabética. Aí a gente tem só que definir se é considerado gestacional ou se é considerado pré-gestacional. Se a de jejum ultrapassou 92, mas não ultrapassou 126, é gestacional. Se a de jejum ultrapassou 126, já é prévio. Certo? O que ele quis dizer, professora, essa daí é abaixo da 92. Se eu já encerro a investigação. Não, abaixo da 92 você vai ter que ir para acima, ele falou assim. Eu não vou morrer nada disso. Ah, sim. O problema é que ele não vem na hora, né? É igual às vezes as pacientes que tem, que às vezes tem qualquer intolerância, às vezes você nem sabe, lá, a paciente não sabe que é diabética, aí vai investigar uma intolerância à lactose. Quando vê, ela já estava com glicemia de jejum de 200 e ninguém viu. Aí chega em 300 com teste da lactose. Não, mas eu entendi. Exatamente, nem precisava mais, né? Se já deu acima, o problema é que o laboratório não bota, guarda lá os tubinhos para mais tarde, né? Mas tem razão, se tivesse já alterado, tinha mais que fazer a sobrecarga, perfeito. Deixa eu nem parar de pensar nisso. A gente faz muito só o primeiro, mas o laboratório não faz. Resumindo, se tu tiver o teu laboratório, porque mas eles não fazem isso, certo? Vocês entenderam o que ele quis dizer, né? E realmente tem, viu, professor? Sabia, apareceu assim só podia, né? Muito sabidinho. Cosmolab. Esse não teve aqui hoje, não? Então aqui, né, fazer já o teste de sobrecarga. Por que eles botaram assim, gente? Sorte de vocês que agora já é desse jeito. Quando eu aprendi diabetes gestacional a primeira vez, eles botavam, já podia ser a glicemia, podia ser o teste 50, isso era rastreio. Para confirmação, a gente tinha de 75 ou de 100. Era uma esculhambação, quem não sabia os valores, era aquela, sabe, nada assim. Então, maravilha que eles pensaram, que não tinha condições, que ninguém ia saber, que até assim é complicadinho, imagina o que eles queriam antes. Então, só tem 75, nenhum outro serve para nada, certo? Só o jejum ou a 75. São 35
37 anos, com glicemia de jejum com 12 semanas de 110. Qual é a conduta? Faz TTGO imediatamente, faz TTGO com 24 a 28 semanas, define como diabetes e trata, define como diabetes gestacional e trata. Então, gestacional que não atingiu, se for 128, seria diabetes e trata. Que o trata aqui, se for gestacional, mudança de estilo de vida, se for diabetes prévio, geralmente vai precisar de insulina, mas aí vai avaliar, certo? Então, você faz metformina em gestante? Não? então assim, não e sim, vou explicar. Tem alguns estudos mais antigos que não trouxeram risco para a gestante, para usar metformina na gestação, certo? Só que nos últimos anos tem surgido alguns estudos mostrando que talvez a gestante usar metformina aumentasse alguns riscos para o recém-nascido na vida tardia. Então, o bebê vai nascer bem, lindo, maravilhoso, mas que talvez esse bebê podia ter problemas de síndrome metabólica quando ficasse adulto. E aí, hoje, por isso que a gente está segurando bastante, mais uma vez, no mesmo rotina, também ele fala em metformina, né? No Alimentar o Prêmio, no mesmo livro. Quando ele fala, você bota, ele coloca a opção de metformina, certo? Mas o Ministério da Saúde só recomenda insulina. A gente pode usar metformina ou hipoglicemia antes se não está compensando, aí naquele momento é salva aquela mãe, aquele bebê, né, nesse momento. Mas se você puder não usar, é melhor, porque a gente não tem dúvida da segurança e não é imediata, é segurança a longo prazo. Então, justifica a gente fazer de doido, né, daqui, quando tiver com 20 anos, aquele bebezinho ter diabetes, porque a gente fez algo aqui, ou ter, sei lá, como tudo atualmente, né, plateia, ou o que for, se for associado, a gente não sabe, tem alguns estudos não mostrando, talvez, para imediato, né, ter a segurança de uma formação perfeita, o teratogênico não é. Só que talvez outras alterações metabólicas para a vida adulta. Então, agora está fazendo insulina, não está compensando. Aquela mãezinha faz muita hipoglicemia. E aí a hipoglicemia também traz isso. Talvez valesse a pena para salvar ela e o bebê naquele momento. Mas de forma generalizada não, é situação de exceção. Certo? Embora alguns serviços começaram a colocar, mas tem esses estudos, alguns eram adequados. Que eu sei, não sei no último, mas eu sei que no rotinas anterior tinha, né? O Ministério da Saúde bota claramente que a única opção é insulina para gestante. Ok, mas se a mulher tem diabetes pré-gestacional, o que a gente tem? Lembra que pode dar abortamento, uma formação, aí isso aqui nos assusta. Então, o que a gente tem? Aumenta o risco de complicações crônicas, né? Primeiro, diabetes de longa data, a gente nunca sabe, pode ser um diabetes recente ou pode ser um diabetes realmente que ela já tenha muito tempo. E qual é o problema da diabetes? Alterações vasculares. Quem é o reflexo vascular na gestante? Placenta. Então, toda mulher que tem qualquer doença vascular, ela pode ter uma doença de insuficiência placentária, de placentação, de risco de pré-eclâmpsia, tudo aquilo que a gente, né, já sabe. Então, uma das nossas preocupações seria essa, ela ter doença vascular e um problema para essa gestação. Segundo ponto, então, e aí, né, DEG, desenvolvimento de DEG e etc. Segundo ponto se ela tiver hiperglicemia durante a organogênese, é risco de malformação. E aí aumentando o risco de abortamento, de morte, de malformações. Se não tiver alteração vascular, mas ela desenvolver muita hiperglicemia nessa gestação, aumenta mais o risco de prematuridade, de macrosomia. Se tiver vascular, questão de crescimento. Então veja, de longa data, eu posso ter questão de crescimento, diabetes gestacional com glicemia elevada, ou mesmo se ela for BMI2, mas que a glicemia fica elevada, o bebê vai crescer demais, fazer macrosomia. Então, pode ter as duas coisas, depende de onde está o problema. Se é só a glicemia ou se é uma alteração vascular, certo? E aí, como eu tinha falado também um pouquinho na outra, ela pode ter disfunção respiratória, primeiro se for prematuro, mas segundo por quê? Porque a mulher com diabetes compensada, com hiperinsulinemia, ela tem maior risco de antagonizar o efeito corticoide, diminuir a produção de surfactante, né? Exatamente o efeito oposto ao efeito corticoide, certo? Então, e o que mais nos preocupa, né, que é aquele período da organogênese. É isso que a gente vai levar em consideração, o risco de abortamento e uma formação, tá? Então, a gente só pode liberar uma mulher para engravidar, uma mulher que é sabidamente diabética, se ela estiver com controle. E que controle? Glicada abaixo de 6,5. E aqui, veja, isso aqui é para pré-concepcional.
glicada não serve para controle para avaliação da gestação. A gente não tem tempo de esperar 3 meses para saber o que é que deu, né? Então, glicada não serve para controle da gestação, certo? Glicada só serve para avaliação pré-concepcional para decidir se ela pode engravidar. Então, uma mulher que engravida com a glicada acima de 6,5, ela tem riscos para essa gestação, de abortamento, de malformações, etc. Então, é bem pouco, né? A gente vê que não é aquela superdiabetes compensada. Então, a diabetes está perfeitamente compensada, né? Então, assim, é uma pré-diabetes. Se a gente parar para pensar aqui, certo? Então, quais seriam as malformações mais comuns ou mais típicas? Então, o que seria mais típico seria essa malformação de regressão caudal, aqueles deficientes que a gente vê, né, que andam às vezes no skatezinho, que não tem as perninhas atrofiadas, né? Geralmente são embriopatias diabéticas, tá? Isso aí foi, não é que teve a formação, mas são fraqueza, que aí pode ser as paralisias infantis, etc. Mas as que são as perninhas mesmo que não formaram, né, que ela é mais curtinha assim, dessa regressão caudal, geralmente uma embriopatia diabética, que hoje a gente vê muito pouco. Graças a Deus, né, tem tido mais assistência, a gente tem tido menos essa malformação. Mas o que é mais comum, alterações cardíacas, malformações cardíacas do bebê. Então, às vezes não tem outras grandes malformações, mas são bebês que nascem com problemas cardíacos, tá? Então, sempre tem controle gestacional, é importantíssimo nesse fim. E toda paciente com qualquer alteração vascular ou qualquer doença prévia que vai engravidar, a gente tem que avaliar como é a condição dela prévia. Ver ECG, ver fundo de olho, ver função renal, para funcionar também como parâmetro do que pode ter descompensado na gestação ou em que pé, em que gravidade aquela mulher está entrando na gestação. Mas mais do que tudo, lembrar que ela é uma paciente que tem mais risco de ter pré-eclâmpsia. Então eu tenho que ter esse parâmetro, a gente até comentou um pouquinho na hora de pré-eclâmpsia. Eu tenho que saber como é que está, se ela tem proteinúria ou não, se ela já tem lesão renal, se ela já tem alteração de fundo de olho e etc. Tá certo? Então sempre avaliar tudo. E se for DM1, pensar que pode ser autoimune, claro, avaliar a tireoide, avaliar outras coisas que podem ser associadas. E se for DM gestacional, né? Aquela que a gente viu só um 90 e pouco ali no primeiro, só deu um TTG, uma alteraçãozinha, mas que não atingiu níveis de DM2. Então ela tem risco maior também, né? Por toda a alteração metabólica que tem, mas bem mais tardia, já que ela só costuma se manifestar mais tardiamente. Mas de risco maior que a gente tem é de supercrescimento fetal. Naqueles momentos ela está com hiperglicemia, o bebê crescer demais, fazer macrosomia, e aí a velha não ter passagem, né? Distócia de ombro, coisa que a gente viu um pouquinho naquela aula de assistência ao parto também, certo? Então sempre tem que lembrar. E por isso que quando a gente tem uma previsão de um peso maior do que 4 kg, ou maior do que 4,2 kg da ultrassom, a gente contraindica o parto vaginal por maior risco de distócia de ombro, certo? Então é uma situação que a gente tem que avaliar. Então, tem que fazer uma avaliação perto do parto em relação ao peso fetal para ver se dá para nascer vaginal com uma gestante com diabetes. Inclusive, o peso fetal é um parâmetro de controle, certo? Pronto, esse slide eu achei massa, que é exatamente tudo que eu falei, tem metformina. Só que eu tirei a metformina aqui, eu quero insulina ou metformina, vou ter essa insulina, certo? Vocês viram que foi ágil, mas ágil modificado, só inspiração. Ok? Então, essa frase de baixo, eu copiei e colei do Manual do Ministério da Saúde. Ó. Os antidiabéticos orais, metformina e glifosamina, ainda não estão liberados para uso na gestação, principalmente pela falta de evidência sobre repercussão a longo prazo na vida da criança. É exatamente o que eu falei. Então, não causam malformações, a gente já tem 20, 30 anos de estudo que não causam malformações, mas a longo prazo a gente não sabe. Então, vamos segurar a mão. Então, quando a gente acompanha, então aqui eu estou dizendo, né, da diabetes gestacional, que a prévia geralmente já inicia com pequenas doses de insulina, né? Quando a gente diagnostica já no início da gestação, nível de acima de 126, ela já vai precisar de pequenas doses de insulina. Então, se é só gestacional, a gente orienta dieta, exercício, acompanha por 1 a 2 semanas fazendo a glicemia capilar pré e pós-prandial e faz o acompanhamento com ultrassom também. Se mais do que 30% dos valores glicêmicos ficarem alterados, ela tem indicação de insulina. Se ela controla bem só com dieta, glicemia capilar, ok, só acompanhar mesmo. E aí, quais são os parâmetros de bom controle? Jejum abaixo de 95, de 1 hora pós-prandial de 140 e 2 horas pós-prandial de 120. Ou a circunferência abdominal abaixo de percentil 75 esperado para a idade gestacional. Certo? Então, tem vários aspectos. Se algo disso não está controlado, ela
precisa de insulina, e aí calcular, né? Qual vai ser a insulina, qual vai ser o horário, aqueles cálculos da endócrina, se vai ser regular, se vai precisar fazer, né, em pH também, se é só de resgate, se é só vegetal ainda ou não, enfim, vai depender. E aí aqui a gente é mais rigoroso, é diferente da paciente não grávida, que a gente tem tempo para esperar, para planejar, aqui ela tem que ter controle imediato, então geralmente está alterando, você já faz a insulina naquele momento. Tanto hiper como hipoglicemia é danoso para o bebê, certo? Então a gente não pode deixar descompensar, ok? Se 30% der acima desses valores aqui, você mediu, ela vai fazer a curvinha, manobra. De manhã deu 98. Uma hora após depois do café da manhã deu 142. E depois do almoço deu 148. Já tem 3 medidas, talvez de 6 que ela vai fazer no dia, já está alterado, então ela já tem indicação de insulina. Aí você vai calculando e dosando para ver, né? Não sei se vocês já tem alguns cálculos que a gente pode fazer de acordo com as médias do dia que eles colocam. Que geralmente faz 1/3 de NPH, 2/3 de regular, a depender do momento que acontece. Então é tateando mesmo, certo? Eles vão calculando. Existe alguém enfermeira ou de saúde? Eu acho que realmente a gente às vezes diz, pronto, a gente sabe aquelas meninas de resgate, né? Né? A gente, ela deve ter visto, a gente coloca muito assim. Se a glicemia der entre 140 e não sei quanto, faz tantas unidades de insulina. Se der de 160 a 180, faz 4 unidades de insulina regular. Se der de 180 a 200, faz 6 unidades de insulina regular. E aí, ao longo do dia, a gente calcula aquela quantidade que ela utilizou, né? Aí faz uma média, bota para 1/3 de NPH, 1/3 de regular, dividido manhã e noite. E geralmente isso é um controle, isso é um tipo uma fórmula. Dá certo para todo mundo? Não, tem paciente que vai fazer hipoglicemia, tem outros mais simples, e a gente vai ajustando. Mas ela deve ter, a pessoa da enfermagem vê muito que a gente faz assim. Não, mas é da não grávida, é isso que eu estou lhe dizendo. Mas assim, inclusive na não grávida, a gente não utiliza muito esse esquema, se você é acima de 200 você baixa. Na grávida, inclusive os endócrinos não são alguém ou bom. Eles odeiam essa história dessas curvinhas que se faz, não se faz na não gestante, certo? Então, na gestante, eu não posso deixar, em nenhum momento, isso descompensado. E aí a gente tem que, deu agora alto, tem que baixar agora. Não, porque a lesão da diabetes é a longo prazo, né? Então, a gente não tem essa preocupação nesse sentido, tá? Mas para a gestante não, por quê? Porque uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia pode fazer morte súbita fetal. Tá? Então você não deve ter, assim, quem não foi de hospital, de maternidade, você nunca nem viu esses esquemas assim, né? A gente faz muito em maternidade. Porque aí em maternidade a gente sempre faz assim, aí faz esse cálculo. Os outros não, só baixa se estiver acima de 200, é pico glicêmico que a gente chama. Da mesma forma da pressão, lembra que na não gestante é 180 que a gente vai baixar, ninguém está fazendo à toa. Já na gestante 160 já está querendo baixar, né? Então é mais ou menos isso. Então geralmente eles fazem nesse sentido, né? A cada 20, certo? Que aumenta de 2 em 2 unidades, a partir de 140. 140, 160 faz 2 unidades, é sempre regular naquele momento, para baixar naquela hora. Se der 140 a 160, 2 unidades, 160 a 180, 4 unidades, 180 a 200, 6 unidades. Aí a gente soma todas as insulinas regulares que ela fez naquele dia, divide em 2 horários e 1/3 de NPH e 2/3 de regular. Bota de manhã, bota de noite, certo? E aí vai fazer, amanhã faz de novo. Ainda sobrou, não, faltou, aumenta de novo. E aí por aí vai, tateando. Grande dificuldade, o paciente tem regularidade alimentar. Tem que fumar uma coisa, tem dia que não come, se for para casa, vai comer aquela dietinha de nutricionista do hospital? Não, vai comer um pacote recheado, e aí vai ser bagaceira, né? Então assim, é fácil? Não. Por isso que, mais uma vez, é uma das nossas obras que às vezes ficou por muito tempo, junto com as mãos, a diabetes, para tentar descobrir a insulina. E aí manda para casa, o que vai acontecer? Ela vai descompensar, porque ela vai comer comida de casa, que não é a comida regradinha de nutricionista, né? Calculada, meta glicêmica, percentual de carboidrato, não fazem, certo? Então, as pacientes diabéticas eram as mais trabalhosas. Além de já ter trabalho, de vez em quando a gente encontrava um
família levava. Sempre. Estavam pensando, a gente ia ver o pacote de pão, o pacote recheado, a família estava na surdina no hospital, eu deixava para elas. E aí não ia para casa nunca, porque não controlava, a gente só podia mandar quando tivesse controlado para a gente já ter a dose da insulina, ela não estava passando para em casa, nem de hiperglicemia. Quando não controlava, e aí muitas delas tinham um pacote de recheado, que a gente cortava, né, na internação, se lá elas estavam dando jeito, você acha que em casa, se quando eu liberar, ela vai comer o quê? Tem um pacote recheado. E aí quando ela voltar na próxima consulta pré-natal, o que vai acontecer? Vai de novo, que está compensando a diabetes. É outras que vivem nas casas gestantes, certo? Mas de regra é isso. Então, existe essa regrinha que a gente faz, que é só ir tateando, mas a gente bota isso. Então, só caso queiram alguma vez testar, né, como que eu prescrevo para atender, então, a partir de 140, a cada 20 se aumenta 2 unidades de regular. Então, 140 a 160, 2 unidades. 160 a 180, 4 unidades. Certo? De regular. Nesse momento que faz a aferição. Se der abaixo de 70, soro glifosato. É isso. Aí depois calcula o que deu nas 24 horas, aí você já coloca a de horário no dia seguinte. 1/3 de MPH, 2/3 regular, pela manhã e à noite, né? De manhã e de noite, você também às 10 da noite. Vê o que a vida precisou. Não precisou? Ok. Vai acompanhando 2, 3 dias, a dose é aquela. Ainda precisou? Aumenta. Algum momento fez hipoglicemia? Diminui. Tem regra? Não. Certo? O que mais? Isso? Pronto, aí sempre lembrar. 30% dos valores alterados e mais uma vez, as metas 95, 140, 120, como sendo, né? Jejum, 1 hora e 2 horas faz prandial. Certo? Qual era a do TTGO? 92, 180 e 153. Veja que são diferentes para considerar diagnóstico de controle. Sempre decora. É milagre, né? Não vai ter no laboratório, só que nós temos que botar no laboratório dele na referência. Já estamos, né? Acho de nós. Certo? Então tá aqui só para lembrar os controles. Pré-natal com 7 semanas, glicemia de jejum de 127. Qual o diagnóstico de conduta? Diabetes mellitus, né, o tipo 2 ou clínico. O que a gente faz? Insulina. A medicação metformina não é recomendada, certo? E aí, como é que a gente avalia o bebê? Então, sempre ver que momento que teve aquela diabetes e como é que ela está se comportando. Mas quando a gente pensa em diabetes na gestação, pensando em descompensação, hiperglicemia, né, hipersulinemia, resistência à insulina, então a hiperglicemia materna vai passar para o feto, vai fazer hiperglicemia fetal num feto que tem um pâncreas funcionante, que ele faz hiperinsulinemia e vai crescer. Então ele está recebendo muito aporte e vai crescer, vai, né, fazer macrosomia e tem risco de distorção no nascimento. Mas ao mesmo tempo, se ele faz hiperinsulinemia, lembram que eu falei que a insulina tem o efeito antagônico do corticoide? Né? Então atrasa a produção surfactante e aquele risco de fazer hipoglicemia, principalmente, né, ao nascimento, tá? Então são bebês que é aquele lindão, gordão, rosadinho, mas que vai ter problema quando nasce, certo? Faz hipoglicemia, tem risco maior de síndrome metabólica no futuro, aquele bebêzão aí, né, ó, tem 7 quilos esse aqui, certo? Né, que a gente viu pelos Instagram, que tinha sido um bebê de 7 quilos que nasceu recentemente. E aí, como é que a gente tem que acompanhar? Então, eu vou então na feira hoje, calma, para não dar para a festa. Deixa já, tá gelando, calma, né? Não quero acabar com ele logo, já tá congelando. Então, se a gente tem, principalmente. Tá tudo aqui, bora. Principalmente se for prévio, avaliar o risco de malformação. E qual é o momento que a gente avalia as principais malformações? Os morfológicos. Então, o morfológico do médico pode dar um indício, né, de malformação mais para as cromossomopatias, não é o nosso objetivo, mas principalmente morfológico de segundo trimestre, certo? Podendo aqui até pensar em fazer
o ecardio fetal, porque tem mais risco de malformações cardíacas, tá certo? Ultrassom seriado. Por que é importante a gente fazer ultrassom seriado? Se for paciente de diabetes gestacional que está fazendo hiperglicemia, o que vai acontecer nesse ultrassom seriado? O peso fetal vai estar alto. Se for paciente que tem alteração, diabetes prévio, já com alteração vascular, o que vai acontecer? Risco maior de insuficiência placentária, de gestão de crescimento, de pré-eclâmpsia, certo? Então a gente tem que ir acompanhando tudo isso, vendo para que sentido que dá. Então, crescimento e ILA vai nos dizer se. Índice de líquido amniótico. Não leu ILA até hoje? Foi mal, professor. Índice de líquido amniótico. Vamos parar rapidinho, só falar o que é. Líquido amniótico para a gente representa o quê? Ele muito, ele pouco, ele a mais, ele menos? Quem é que produz líquido amniótico? A gente tem que produzir líquido amniótico? Urina fetal, né? E aí ele deglute e produz, né, principalmente a partir da urina fetal. Se ele urina bem, tem ILA suficiente. Se ele urina mais, tem mais líquido. Se ele deglute bem, líquido ok. Se ele tem qualquer obstrução, atresia, né, intestinal, não vai deglutir, líquido fica aumentado. Então, o que aumenta a ILA? Alteração de deglutição ou urinar demais. O que diminui ILA? Urinar de menos. Então, o que faz a gente urinar de menos? Agenesia renal. O que diminui perfusão para o rim? Centralização fetal. Lembra? Se eu tenho sofrimento fetal, centralizo, né? Vai para órgãos vitais, centraliza para cérebro. E aí a gente vai ter menos diurese, líquido diminui. O bebê fica menorzinho, cabeçudinho, menorzinho, né? Porque centraliza e urina menos. Então, o líquido vai dizer, se ela está sem diabético, que tem muita glicose, como é que fica a diurese? Ela tem o quê? Mais poliúria, malaciúria, né? Tem mais presente poliúria. Então, o bebê também, se ele tem muita glicose, vai ter glicosúria, vai urinar mais. Então, pode dar um líquido aumentado. E se o bebê cresce mais, também vai estar ele GIG, né? Ele grande penagem estacional. Já se eu tenho insuficiência placentária, perfusão renal fica como? Reduzida. E o líquido amniótico? Reduzido porque ele urina menos também. Se eu tenho menos perfusão, né, geral para o bebê, centralizado, urina menos. E o bebê cresce muito? A insuficiência placentária não, então vai ter questão de crescimento. Então, se eu tenho muito fluxo para o bebê cresce muito, tem mais líquido. Menos fluxo, bebê cresce menos, tem menos líquido. Se eu tenho glicose aumentada, bebê cresce mais, tem glicosúria, tem poliúria, para entender? Certo? E aí, medidas de líquido amniótico, pode ser o índice de líquido amniótico, a gente mede nos 4 quadrantes, eu posso fazer só a medida do maior bolsão. Você olha nos 4, qual é o maior e vê a medida, certo? O maior bolsão viram? Não tinha visto nada de líquido amniótico mesmo? Esse caso, acho que vou botar mais em casa. Bota uns 8. 18? Depois do próximo semestre. Vou combinar com a pediatria, a gente pega um negócio. Não, é só isso, é importante. Eu disse, é só isso. Eu acho que faltou essa informação. Falar de ILA, de vitalidade fetal. Dá um cagaço aos professores, né? Às vezes sim, porque a gente termina aqui um pouquinho, a gente vai falando em cada aula, mas para a vitalidade é importante porque quando a gente fala de centralização, gestão de crescimento, ILA entra como um outro detalhe que a gente vê junto, né? Está misturando, não está sendo citado, mas também. Sim, e aí checar a ticografia não, tá, gente? A cardiografia a gente pode fazer para ver como é que é a vitalidade fetal e o Doppler, como vocês já tiveram cardiografia, vocês viram, né? Pronto. Então, só o ILA que não sabia, então é só líquido amniótico, entenderam? Deu para entender o que ele representa? Não deve ter no caso de líquido, né? Da próxima vez. Normalmente líquido amniótico ou restrição. E de momento de resolver. Então, mais uma vez, lembrar do risco da hiperglicemia, da descompensação da parte vascular, mas lembrar também que o bebê tem um atraso de maturação. Então, o bebê de mãe diabética, eu não posso tirar da
da hora, sem uma justificativa muito plausível. Pelo contrário, a gente evita fazer o parto às 39 semanas, porque sabe que tem mais risco de doença respiratória, né? Doença respiratória, certo? Então, se eu tenho um bom controle, seja na paciente que usou ou na paciente que não usou insulina, eu tento tirar a partir de 39 semanas. Agora, se ela está com mau controle, a gente tem que tentar segurar o máximo possível e evitar fazer antes de 37 semanas, porque tem mais risco, né, de desconforto respiratório. Aí, nesses casos, é ideal que mesmo mais tarde a gente não esqueça do corticoide, mas lembrar, o corticoide também descompensa a diabetes. E aí, aquela, né, entre a cruz e a espada, tá? Então, quando é que a gente antecipa? Se tiver um mau controle, se já tem pacientes que têm vasculopatia, que vai ter insuficiência placentária, que tem nefropatia, o risco também de pré-eclâmpsia é muito maior, ou que já teve um natimorto anterior. Então, pacientes com diabetes compensada é descrito uma maior frequência de morte súbita neonatal fetal por volta de 38 semanas, certo? Então, do nada, o bebê estava bem ontem, no outro dia a mãe não escuta o bebê, você vai procurar, o bebê morreu. Então, por isso que a gente, descompensado, não deixa passar 37 semanas. Ninguém sabe exatamente o mecanismo, mas a história aqui recorre, que é bem descrito com significância. Óbito neonatal, óbito fetal, intraútero, morte súbita, no bebê que estava bem no dia anterior, por volta de 38 semanas. Então, descompensado, a gente não deixa chegar a 38 semanas, porque tem essa lenda dessa maldição aí, que ninguém sabe exatamente o porquê, certo? Então, é esse o detalhe da história do natimorto anterior. E aí, mais uma vez, a gente pensa que nem toda indicação de parto diz que é cesárea. Quando é que a gente tem que indicar cesárea? Se a mãe não está bem, se o bebê não está bem, né, que aí tudo está explicado, ou se o bebê tem uma previsão de peso acima de 4 quilos, por quê? Risco de quê? Distócia de ombro, e aí problema para o parto, certo? Então, e no pós-parto, lembrar, tanto a mãe quanto o bebê tem mais risco de diabetes. O bebê, na vida adulta, então tem que ser orientado a hábitos, né, e alimentação correta desde a infância e etc. Mas a mãe tem que confirmar se ela não ficou dentro de 2. Então, como é que a gente faz? Com 6 semanas depois do parto, a gente vai fazer aquela consulta de puerpério, a revisão de parto que as pacientes falam, né, que é uma consulta de controle pós-parto, se faz novamente o TTGO, o TDOTG, ou como vocês escreveram, teste de sobrecarga de 75 gramas, certo? Aí ele quem vai dizer se a gente precisa ou não manter. Mas imediatamente após o parto, a gente já suspende a insulina, certo? Então aqui foi estranho aqui, mas suspender a insulina imediatamente após o parto. Anotem aí, porque eu meio confuso aqui no meu roteiro. E depois de 6 semanas faz o TTGO pra gente ver como é que ficou, tá certo? Então só pra gente lembrar, né? Só pode engravidar a mãe com bom controle abaixo de 6 a 6,5 de picada. O rastreio, se for antes de 20 semanas, glicemia de jejum, que é normal, abaixo de 92. E acima de 20 semanas, já de cara para o TTGO, que é os pontos de corte 92, 180 e 153, né? 0, 1 e 2 horas. De tratamento, dieta e exercício sempre, insulina se não tem controle, ou CDM2. De avaliação fetal, além do controle glicêmico, a gente tem alguns sinais que podem não ser de controle, que é o crescimento fetal, então a circunferência abdominal fetal vai ser nosso parâmetro. Percentil acima de 75 de peso ou de circunferência abdominal é o sinal de descontrole, certo? O ILA, você sabe agora o que é, né? E a cardiotox, se pacientes que precisam fazer tratamentos com uso de insulina, porque realmente falam mais de descontrole. E o Doppler também nas pacientes que usam insulina, mas principalmente nas pacientes com DM prévio, certo? Pelo risco maior de insuficiência placentária. Com bom controle glicêmico, 39 semanas é o momento de parto. Com descontrole glicêmico, 37 semanas, se maior que 4 quilos, cesárea. No pós-parto, suspende a medicação e faz o TTGO com 6 semanas. E para a gente encerrar, são as questõezinhas, para ver que agora é de verdade. Paciente com 11 semanas fez uma glicemia de jejum de 88 e com 25 semanas o TTGO deu 97, 197 e 164. Ela foi acompanhada e fez 8 unidades de NPH durante a gestação, teve o parto, aí no pós-parto imediato, o que a gente faz com a insulina? Tem ciência. Tanta coisa, né? 11 semanas com 88
LGO 97, 197, 164. Qual é a conduta inicial? Que já é durante o parto. Eu acho que é a mesma paciente agora durante o parto. Qual o diagnóstico aqui? Gestacional, né? E aí, como é que a gente faz a princípio? Dieta e exercício. Se 30%, e aí a glicemia capilar, né? A glicemia capilar. Se mais do que 30% é alterado, ela tem que ir para a insulina. Quais são os controles, os valores de controle? 95, 140 e 120. Né? Pré, 1 e 2 horas pré-prandial. Certo? 18 semanas com glicemia de jejum de 102. E aí, o que faz? Como é que trata? O que ela tem? 102. Gestacional. Então, o que a gente faz? Faz insulina, faz TTGO, faz glicada, pré-gestacional, gestacional. Certo? Como é que a gente trata? A dieta, exercício físico e curva glicêmica capilar, né? Se der descompensar, faz lembrar, glicada na gestação não é isso, é pré-gestacional para liberar.